O LANF é um laboratório que foi concebido em 92 para apoiar pesquisas em poluição do ar e em materiais. Ele foi vários grupos de pesquisa se juntaram e criaram um laboratório de análise para auxiliar essas pesquisas nas análises que eles estavam necessitando. O LANF é um laboratório que é uma máquina importada, é uma máquina americana, foi importada, foi instalado no Brasil e hoje opera em padrões de qualidade compatíveis com qualquer laboratório similar no mundo. Nós temos capacidade analítica, nós temos, inclusive na produção, hoje no LANF se analisam 3.000 amostras por ano, o que é comparável com qualquer laboratório internacional. No LANF se faz uma análise atômica, isso é, eu vou medir a composição química ou a composição atômica do material que você coloca para analisar. Então, esse tipo de análise, em vez de ser uma análise química na qual se faz com tubo de ensaio, no padrão dos desenhos animados, o que a gente faz aqui é um bombardeamento da amostra com íons para determinar a composição atômica do material. Essa composição é muito sensível, essa análise é muito sensível, e nós somos capazes de medir em massa uma parte em 1 milhão de átomos. Quer dizer, eu posso pegar se você me der uma amostra muito pequena de material, tipicamente 1 miligrama, dá para medir 1 nanograma de material dentro desse material. Então é possível determinar a composição química e a composição atômica desses materiais. Para realizar a análise química desses materiais é necessário, inicialmente, produzir um feixe de íons. O LANF possui 2 fontes de feixe de íons, a alfa-tros, que é uma fonte gasosa, e a SNICS, que é uma fonte sólida. Depois, esse feixe ganha muita velocidade ao passar por um acelerador de partículas. Por fim, o feixe alcança uma das câmaras de análise. As amostras que possuem o material a ser analisado são colocadas em uma dessas câmaras para serem bombardeadas pelo feixe de íons. A alfa-tros produz feixes a partir de elementos gasosos, no caso hidrogênio e hélio, localizados nesses 2 compartimentos. Depois, um desses 2 gases é liberado para outro compartimento, onde vai sofrer um processo de ionização. O gás em baixa pressão é ionizado devido ao intenso campo de radiofrequência. Os átomos do gás ionizado positivamente são acelerados por uma diferença de potencial em direção ao extremo do tubo, onde são extraídos através de um pequeno furo em direção a uma câmara preenchida com vapor de rubídio em baixa pressão. Alguns átomos do gás que antes tinham uma carga +1 colidem com átomos do vapor de rubídio, que cedem elétrons com facilidade. Com isso, os átomos de gás passam a ter carga -1. Os átomos negativos são novamente acelerados numa diferença de potencial em direção ao acelerador. Já a SNICS emite feixes derivados de uma determinada substância sólida colocada dentro da fonte. O feixe de íons é extraído através da colisão de íons de césio com essa substância. A fonte SNICS possui uma pequena ampola com césio. Quando aquecido, o césio sobe até um segundo compartimento. O césio, então, em estado gasoso e naturalmente ionizado, é acelerado e focalizado sobre um pequeno cilindro do tamanho de um comprimido, denominado cátodo. Na colisão com o cátodo, alguns átomos são arrancados, muitos com carga negativa. Esses íons do material do cátodo constituem o feixe que será utilizado. A fonte SNICS é uma fonte muito versátil e pode gerar feixes iônicos de praticamente qualquer material que possa ser comprimido numa pastilha. As 2 fontes estão colocadas uma do lado da outra e ambas não estão direcionadas para o acelerador de partículas. Para direcionar o feixe para o acelerador, foi colocado um eletroímã entre as fontes e o acelerador. Ao passar pelo eletroímã, o feixe de íons alcança o acelerador de partículas. Como vimos, o feixe que sai das fontes
é sempre negativo. Um potencial positivo no centro do acelerador, que pode chegar até 1,7 milhões de volts, atrai os íons negativos. Essa força elétrica é constante e ocasiona um aumento da velocidade do íon num movimento uniformemente acelerado, MUV. Ao chegar no centro do acelerador, o feixe passa numa câmara contendo nitrogênio gasoso, em baixíssima pressão. Quando os íons negativos colidem com átomos de nitrogênio, pode ocorrer a troca de cargas, arrancando 2 ou mais elétrons do íon acelerado. O íon agora tem uma ou mais cargas positivas. O potencial positivo no centro do acelerador passa a repelir o íon em direção ao extremo de saída do acelerador. Esse processo, com troca de carga no meio do acelerador, permite dobrar a energia do íon sem ter que aumentar o acelerador. Saindo do acelerador de partículas, o feixe passa por um quadrupolo. Esse instrumento colima o feixe através de campos magnéticos. Logo após, o feixe passa por um outro eletroímã. Nessa parte, o feixe é direcionado para uma das câmeras onde as amostras serão bombardeadas. O LANF possui 4 métodos para análise de materiais: o RBS, o RFS, o PIXI e o PIG. No método de análise RBS, é analisada a reflexão de partículas do feixe pela amostra. Os íons do feixe, após colidirem com átomos da amostra, são refletidos em todas as direções numa espécie de jogo de bilhar atômico. Através de detectores colocados próximos da amostra, é determinada a velocidade de cada íon refletido e, com isso, a massa do átomo com o qual colidiu. Isso permite determinar a composição elementar da amostra analisada. É como jogar uma bolinha de tênis contra um conjunto de bolas de basquete, de futebol e de vôlei. Medindo a velocidade de retorno da bola de tênis, é possível saber em qual delas a bolinha de tênis bateu. Lançando muitas bolinhas de tênis e medindo o retorno de cada uma, podemos determinar quantas bolas de cada tipo existem no conjunto. No método, a amostra é colocada de tal forma que o feixe de íons colide e arranca átomos da amostra. A energia dos átomos arrancados é medida com um detector colocado próximo da amostra. No caso, só podem ser arrancados átomos que possuem massa menor ou igual à do próprio feixe. Por isso, esse método consegue identificar apenas elementos com pouca massa, como o hidrogênio e o hélio.